Olá, amigones! Meu nome é Anderson, mas você pode me chamar de Neno. E você está no Games on the Table. Estamos de volta com o Archaeology, The New Expedition Card Game. Esse jogo ele teve a sua primeira edição em 2007 e agora essa nova edição com algumas modificações, uma arte nova e algumas adições às regras. Essa nova edição é de 2016. Sim, ele voltou. E se ele voltou, é porque ele tinha deixado saudades da antiga edição já esgotada, de 2007. E se ele deixou saudades, é porque coisas boas ele tem a apresentar. Sim, enquanto você vê algumas imagens da antiga edição, é um jogo que está completando esse ano 10 aninhos de vida. Em Archaeology nós somos aventureiros, arqueólogos, e vamos explorar pirâmides, templos, túmulos, esfinges, minas, ruínas, em busca de tesouros e de glória. E aquele aventureiro que tiver mais grana, que for mais rico ao final do jogo, será o ganhador, ok? Então, vamos lá, vamos ver o que nós temos nessa pequena grande caixinha. Em Archaeology, como todo bom card game, você tem um jogo repleto de cartas. E as principais cartas são as cartas de tesouro. Nós temos aqui várias cartas de tesouro, né? Aqui nós temos alguma delas, né? Que você já tem a nova arte, que ficou uma arte um pouquinho mais séria, né? A antiga edição tinha uma arte um pouquinho, não diria cartunesca, mas uma arte mais divertida, diria assim, né? Então você tem as moedas, talismãs, a máscara do faraó, cartas mais valiosas e cartas menos valiosas, né? Ainda tem mais essa daqui, que é para um jogo de 4 e 5 jogadores, jogo de 2 e 3 jogadores. Você não conta com aquela pedra e com este pingente aqui, que nesse caso é só para um jogo de 5 jogadores, tá bom? Depois a gente vai ver com calma todos os outros tesouros e qual a configuração para as diferentes quantidades de jogadores. Então, esse daqui seria a formação de um deck de escavação, onde você vai atrás dos melhores tesouros para arrecadar muito dinheiro, tá bom? Mas dentro desse deck você tem várias outras coisas e vários outros tipos de cartas, né? Um deles são as cartas de ladrão, as temidas cartas de ladrão. Olha que bacana aqui a arte da carta de ladrão, né? Que ela entra em jogo com a quantidade relativa a um número de jogadores, né? Está ali na parte inferior da carta. Depois, na configuração, nós vamos colocar no deck de escavação, ok? No deck de escavação também você pode ter as tempestades de areia, que dá um sabor todo especial ao jogo, que dá ao jogo aquela sensação de pusher luck. Sensação não, né? Na verdade, você tem essa mecânica do jogo, porque quando sai uma carta de tempestade de areia, ela diminui a sua mão pela metade. Então, você tem que escolher entre o risco de fazer uma mão maior e melhor e você correr o risco de puxar uma carta de tempestade de areia e ter que entregar metade das suas cartas para o mercado. Ela também entra em jogo as quantidades, né, relativa à quantidade de jogadores na partida, tá bom? Cada jogador começa com uma dessas cartas aqui de tenda, e essa carta aqui é uma novidade da nova
edição, ela pode eliminar uma carta de tempestade de areia, mas ela só acontece uma vez por jogo para cada jogador. Então tem que saber o momento certo de você utilizar essa carta aqui. Uma boa sacada dessa nova edição. E as cartas de mapa, meia dúzia de cartas de mapa, que são as cartas que vão dar acesso aos monumentos da partida, né? Os monumentos são locais onde você vai poder adquirir mais tesouros de uma forma mais fácil, uma maior quantidade de tesouros e às vezes até escolher os melhores tesouros dentro dos monumentos. Por falar neles, é uma novidade também dessa edição. Agora você tem 6 monumentos que não são mais cartas, mas são esses cartões aqui, né? Bem grossinhos, né? Que você vai escolher um deles por partida, né? Você tem a Grande Pirâmide, que era o monumento da antiga versão. Você tem o templo, né? Cada um deles tem uma regra específica e uma quantidade diferente de mapas para você ter acesso às diferentes câmaras onde estão os tesouros, né? Você tem também o túmulo, né? Você tem a esfinge, a mina e, por fim, as ruínas enterradas ou escondidas, né? Que também trazem um sabor diferente para o jogo, visto que cada uma delas tem regras diferentes, ok? Esses são os componentes do jogo, várias cartas e vários tipos de cartas e os cartões de monumento, tá bom? Tudo isso muito bem explicado nesse livreto de regras, né? Não precisa de muito, mas cada detalhe está bem explicado, com exemplos, com figuras e tudo mais. E no final você tem também algumas variantes, algumas simples variantes que fazem desse jogo algo muito bacana e divertido. Vamos ver como joga? Para montar o setup do Archaeology, a primeira coisa que nós vamos fazer é separar as cartas de tempestade de areia, as cartas de ladrão, os mapas, os 6 monumentos e as cartas de tenda. Depois, separado todos os tesouros das demais cartas, você vai adequar os diferentes tipos de tesouro à quantidade de jogadores, né? Isso vem marcado na parte central de cada carta, para quantos jogadores é cada tesouro. As cartas que não têm nenhuma marcação, elas servem para qualquer quantidade de jogadores. Mas nós vamos montar um setup para 3 jogadores, e para 2 e 3 jogadores você tira do jogo essa placa aqui quebrada, né? Essa rocha quebrada aqui, né? São 12 cartas, e você tira também do jogo o pingente quebrado, que são 5 cartinhas, ok? Já deu para perceber que a informação abaixo da arte da carta aqui, o número corresponde à quantidade de cartas. Então essa daqui tem 5, essa aqui tem 12, vão ser tiradas do jogo para uma configuração de 4 jogadores. Depois disso você vai embaralhar bem essas cartas de tesouro e vamos distribuir 4 cartas para cada jogador. Depois de receberem suas 4 cartas, eles também vão receber, cada jogador, uma carta de tenda, né, que vai ser colocada próxima da sua área de jogo. As cartas de tenda que sobraram também vão ficar fora dessa partida, ok? Agora nós vamos montar o setup do monumento, ok? Você vai escolher, você vai sortear, na verdade, né? Ou escolher um dos monumentos, né? E cada monumento ele tem uma regra específica.
O jogo indica que para uma primeira partida, você utilize a Grande Pirâmide. Eu vou montar o setup da Grande Pirâmide no lado superior direito da mesa, mas antes disso vamos entender quais são as regras desse monumento, né? Aqui no lado esquerdo marca a quantidade de câmaras que você tem dentro da pirâmide. Todo monumento tem algumas câmaras, algumas salas que são repletas de tesouros. Na primeira câmara você tem 2 tesouros, na segunda 5 tesouros e na última 8 tesouros. E para você acessar essas câmaras, para a primeira câmara você precisa de um mapa, na segunda câmara de 2 mapas e na terceira de 3 mapas. Você pode perceber que o desenho das câmaras é o mesmo desenho do verso das cartas, ok? E o desenho dos mapas é a mesma arte que você tem na carta de mapa, ok? Então, eu vou colocar a Grande Pirâmide aqui em cima e vou separar as quantidades de tesouros. Uma câmara com 2 tesouros, vai ficar aqui à esquerda. Uma câmara com 3, 4, 5 tesouros, vai ficar aqui à direita, ok? E minha outra câmara com 8 tesouros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tesouros. Vai ficar lá acima. Então, montado o setup da pirâmide e a distribuição de cartas para cada jogador, a gente vai formar no centro da mesa o que nós chamamos de mercado, ok? O mercado, inicialmente, contém 5 cartas. Então, são 5 cartas aqui no meio, que podem ser colocadas meio bagunçadas aqui, né? Meio bagunçadas, mas que todos tenham acesso a essas 5 cartas aqui, tá bom? Depois de você ter formado o mercado, você vai colocar nesse maço de tesouros a quantidade de cartas relativas à quantidade de jogadores, né? Dos ladrões, das tempestades e dos mapas. Então, para 3 jogadores, a gente vai utilizar 6 ladrões, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para 3 jogadores, vamos utilizar 5 cartas de tempestade. 1, 2, 3, 4, 5. E todos os mapas fazem parte do nosso deck de tesouros, onde vai haver as escavações. E esse baralho aqui vai ser bem embaralhado e ele vai formar o nosso deck de escavação, que vai ficar aqui ao alcance de todos os jogadores. O setup inicial para o jogo para 3 jogadores tem o mercado, o monumento, o deck de escavação e as cartas iniciais de cada jogador. Esse é o setup inicial de Archaeology. Vamos agora saber como a gente joga essa belezura aqui. Vamos lá? Antes de mostrar cada ação do jogo, a gente vai dar uma olhada para que serve e quais são as informações que você tem em cada carta, né? Então, eu vou dar como exemplo esse tesouro, né, da moeda, que você tem na parte superior central, o nome da carta, né, o nome do tesouro. Nas laterais superiores você tem o valor desse tesouro, né, não é o valor em dinheiro, mas seria o valor para troca, né? No caso das moedas, o valor dessa moeda é valor 2. Ela vai ser utilizada para qualquer troca que você for fazer no mercado, tá bom? A gente vai explicar com mais calma isso mais para frente. Abaixo da arte,
da carta, você tem ali o número 12, que é a quantidade de cartas que você tem desse tipo no jogo, que vai servir para você saber qual a probabilidade de você fazer um novo conjunto, ou de você iniciar um conjunto com essas cartas, ok? E abaixo, como descrito ali, Celto de Museum, você tem o valor em dinheiro desse tesouro, no caso da venda para um museu. Então, caso você venda um tesouro, você ganha uma moeda, né? Você ganha 2 dinheiros, 2 moedas 6, 3 moedas 12, 4, 20. E se das 12 que tem em jogo você conseguir vender 5, você ganha 30, né? A sexta moeda não tem valor nenhum. Com a sexta moeda, caso você tenha, você pode começar um novo conjunto, né? Ou você vender como se fosse um conjunto separado, aí ganhando 2 pontos. Tá ok? A primeira ação do jogo é a ação de escavação. Você vai escavar um tesouro no deck, né, de tesouros, né? E é uma ação obrigatória, ou seja, todo jogador no início do seu turno vai ter que fazer essa ação. Você vai comprar uma carta, né, e adicionar essa carta à sua mão. Simples assim, ok? No ato da escavação, você pode vir a comprar uma carta de ladrão. Nesse caso, você vai escolher qualquer um dos outros jogadores e, sem ver, você vai puxar uma das cartas da mão do seu oponente e trazer para a sua mão, né? Eu vou escolher pegar aqui do oponente da direita, eu vou pegar essa carta de cima, ok? E vou trazer essa carta para a minha mão, ok? A carta de ladrão é descartada, mas de tal forma que ela fique à vista para todos os jogadores, para que todos possam saber quantos ladrões saíram no jogo e quantos ainda faltam para serem comprados na partida. Depois que você faz essa ação, você pode comprar uma nova carta e, caso seja um tesouro, você vai adicionar à sua mão. Uma outra situação que pode acontecer durante o jogo é você comprar uma carta de tempestade. Nesse caso, a carta de tempestade ela vai diminuir pela metade a mão de todos os jogadores, com arredondamento para baixo, né? Essa carta ela também é descartada de forma que todos possam ver a quantidade de cartas que foram utilizadas e quantos ainda faltam ser compradas. 1, 2, 3, 4, 5 cartas, né? Então, eu vou descartar 2 cartas e eu vou colocá-las no mercado, ou seja, na parte central aqui, né? Imaginando que o mercado estava vazio, eu vou descartar essa carta e eu vou descartar essa carta aqui, ó. Descartei no mercado, tá bom? Vamos para o jogador à esquerda. Ele tem 4 cartas, ok? Ele vai descartar 2 cartas em função da estratégia que ele tem no jogo dele. Então vai descartar essas 2 cartas aqui, vai colocar ali no mercado, ok? E esse jogador tem 3 cartas, vai descartar uma carta para o mercado. E essa é a ação da carta de tempestade de areia. Nesse momento, cada jogador também vai avaliar se ele quer usar a sua tenda. A tenda é de uso único, uma vez utilizada, ela é descartada do jogo, e a função dela é evitar que uma carta de tempestade de areia diminua sua mão. Então, ela anula uma tempestade de areia para aquele jogador que quer descartar, ok? Muito estratégico você utilizar essa carta no momento certo, geralmente quando você está com muitas cartas na mão, né, preparado para vender
para o museu, tá bom? Essa carta, ela foi uma adição nessa segunda edição do jogo. Ela não existia na primeira edição e foi uma boa sacada. No momento da exploração, da escavação, você também pode vir a comprar uma carta de mapa. A carta de mapa, ela é como qualquer outra carta do jogo. Ela tem o seu valor de troca no mercado. Ela tem a quantidade, são 6 cartas de mapa por jogo. E ela também pode ser vendida para o museu. Cada carta de mapa vai te dar 3 de dinheiro, né? Você vai adicionar a sua mão. Só que a carta de mapa, ela é utilizada para dar acesso aos monumentos. Através dela que você vai poder chegar até as câmaras dos monumentos para você pegar uma grande quantidade de tesouros. Isso a gente vai ver numa das próximas ações, ok? Uma outra ação que você pode fazer no jogo também, e essa ação você pode fazer a qualquer momento, depois da escavação, é você fazer alguma troca de tesouros no mercado, né? Então você vai operar a sua mão de cartas no mercado. Então, eu estou vendo que aqui no mercado tem um talismã dando sopa, por algum motivo ele veio parar aqui, através de um ladrão ou de algum descarte de algum comércio que algum jogador fez no mercado. E eu tenho 2 talismãs aqui, né? Esses 2 talismãs estão me dando 10 pontos. Se eu conseguir o terceiro, eu pulo para 20 pontos. É uma grande quantidade, 20 dinheiros, né? É uma quantidade razoável aí. E eu quero aquele talismã e o valor dele é 3. Então, eu posso descartar uma moeda e um papiro aqui, né? Ou se não, eu posso descartar essas 3 menores aqui, que valem 1 ponto, cada uma, somando 3, e pegar esse talismã, ok? Posso também fazer alguma outra operação utilizando essa moeda, né? Ela sozinha vale 2 pontos, mas por algum motivo eu vejo que já houveram vários conjuntos de moedas no jogo, tem pouca moeda no jogo, então eu vou descartar essa moeda para tentar começar a fazer um conjunto aqui com esse pote. A moeda vale 2, eu pego 2 potes, na esperança de juntar outros e para ganhar mais dinheiro quando eu for vender para o museu, ok? Então essa foi a ação de comércio. Uma outra ação também que você pode fazer a qualquer momento é a venda para um museu, para você ganhar dinheiro e, enfim, fazer pontos para você ganhar o jogo, né? Então a gente tem aquele conjuntinho de talismã. É bom você colocar todos juntos aqui, são 3 talismãs, ok? 3 talismãs estão me dando 20 pontos, como eu já tinha mostrado, e você vai colocar aqui na área de jogo do jogador. Eu também posso vender esse papiro rasgado aqui, né? Enfim, os 3 estão me dando 3 pontos. Eu poderia esperar mais um pouco, porque o quarto me daria 10, mas eu vou vender agora. E esses 3 vão me dar 3 pontos, 3 dinheiros, né? E nessa jogada eu ganhei 23 dinheiros, aí, 23 pontos para o final do jogo, né? E fiquei com essa carta aqui na mão, ok? Uma outra ação que você pode ter no jogo também é ter acesso ao monumento. Geralmente você faz isso com as cartas de mapa. Geralmente não. São com as cartas de mapa que você tem acesso aos monumentos. Nesse caso aqui, durante o jogo, eu juntei aqui 2 cartas de mapa e, segundo o monumento da pirâmide, 2 cartas de mapa eu posso ter acesso à segunda câmara, né, que vai somar 5 cartas para minha mão. Então, aqui eu tenho 2 cartas, na parte de trás eu tenho
8 cartas, e nessa câmara da direita eu tenho 5 cartas. 2, 3, 4, 5, e essas 5 cartas vêm para minha mão, e eu descarto essas cartas de mapa, saem do jogo, bom? Elas também podem ficar aqui ao lado, para mostrar quantos mapas já foram descartados no jogo, ok? Numa ação posterior, eu vou separar aqui minha mão certinho, ó, do que eu comprei. Não foi nada muito valioso, mas na mesma rodada eu posso também vender para o museu essas 2 moedas, esses 3 potes e esses 3 papiros, ou se não, fazer alguma negociata no mercado, né, para eu conseguir algum tesouro mais valioso no mercado. Enfim, são várias possibilidades que você pode fazer durante a sua rodada, ok? Caso o jogador venha comprar um outro mapa, ele pode ter acesso àquela câmara com dois tesouros. E se ele for muito sortudo e durante o jogo ainda vir a comprar mais 3 mapas, ele pode ter acesso à última câmara, que tem 8 tesouros que são imediatamente adicionados à sua mão. Então, só para revisar, durante o meu turno, obrigatoriamente, eu vou ter que escavar, me pegar uma carta. Caso seja uma carta de ladrão ou uma carta de tempestade, eu vou fazer o efeito dessa carta. E depois, posteriormente, eu compro uma outra carta, sendo uma carta de tesouro, eu adiciono à minha mão. Essa é uma ação obrigatória. Eu posso também trocar cartas no mercado, né? Dependendo dos valores das minhas cartas e das cartas do mercado, fazer a melhor mão para poder, posteriormente, como a outra ação também, vender essas cartas para o museu. E se na minha mão tiver algum mapa, eu posso ter acesso ao monumento, dependendo da quantidade de câmaras disponíveis e a quantidade de mapas que eu tenho na mão, e ter acesso a novos tesouros que vão somar à minha mão, que após serem somados à minha mão, podem novamente ser trocados no comércio ou podem ser vendidos no museu. Ou, se não, eu posso apenas escavar e não fazer mais nada, ok? Isso acontece geralmente quando o jogador tem poucas cartas na mão. E essas foram as ações do Archaeology. Essa nova versão de Archaeology veio com 6 diferentes tipos de monumento. E cada monumento dá um sabor diferente para a partida. Eu já falei sobre o monumento da Grande Pirâmide, mas só repassando. Ele é dividido em 3 câmaras, uma câmara com 2 cartas, com 2 tesouros, uma câmara com 5 tesouros e outra câmara com 8 tesouros. Se você tiver um mapa, você tem acesso à primeira câmara. Se você tiver 2 mapas, à segunda câmara. E se você tiver 3 mapas, a câmara mais valiosa com 8 tesouros. E automaticamente essas cartas vêm para sua mão, ok? Nós temos também o Templo, que é uma versão semelhante à Grande Pirâmide, onde você tem 3 câmaras, nesse caso todas elas com 5 cartas, 5 tesouros, e para você ter acesso a cada um dos tesouros, basta você ter 2 cartas de mapa e você vai imediatamente adicionar à sua mão os 5 tesouros de uma dessas câmaras. No túmulo você tem apenas 2 câmaras e uma câmara com 7 tesouros e outra câmara com 8 tesouros. E com apenas um mapa, você pode escolher olhar uma dessas câmaras. Na verdade, eu vou olhar essa daqui de 8. E das 8 cartas, dos 8 tesouros que você tem dentro dessa câmara, você pode escolher 2 para ficar para sua mão, ok? E você devolve as outras cartas para o túmulo. Essas cartas podem ser sacadas
sempre que um jogador apresentar uma carta de mapa, né, e até que você tenha cartas dentro dessas câmaras, ok? Se você tiver apenas uma carta, um tesouro em alguma dessas câmaras, você vai poder sacar apenas o único tesouro. E esse foi o túmulo. Nós temos também a esfinge. A esfinge é bem interessante, né? Você tem apenas uma única sala, né? Uma única câmara com 15 tesouros, né? E você, ao utilizar apenas um mapa, descartou o mapa, você vai embaralhar esses 15 tesouros e você vai nomear dois tipos de tesouro e você vai comprar 5 cartas. Se dentro dessas 5 cartas você vier algum tipo de carta que você nomeou, essas cartas vêm para sua mão. Então eu vou nomear uma moeda e aquele pote rachado, né? Então vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5. Essas voltam para a esfinge, vamos ver se tenho sorte. Opa! 1, 2 moedas, um pote. Maravilha, mandei muito bem. Essas 2 moedas e esse pote aqui vem para minha mão, tá? E não foi combinado, hein? Foi bem na sorte mesmo. E esses 2 aqui voltam para a esfinge. Bom, a próxima vez que você for ter acesso às cartas da esfinge, você sabe que lá tem um talismã e lá tem um copo quebrado, que era uma das 2 cartas que eu coloquei lá e que serão novamente embaralhadas e nomeadas, e você vai ter a chance de pegar as cartas que você acertar. Ok? Essa foi a esfinge. Você tem a mina, que a exemplo da esfinge também tem uma sala só com 15 tesouros, e você vai comprar cartas, né? E essas cartas não podem exceder o valor de 5, né? Aquele valor que você tem no canto superior, canto direito e esquerdo superior das cartas. Esse valor não pode exceder 5. Se você estourar esse valor, comprando uma a uma, você devolve todas as cartas para a mina. Ou se não, se você parar com um valor menor do que 5, você traz essas cartas para sua mão. Então, eu vou embaralhar as cartas, né? Porque um outro descarte pode ser que você tenha colocado as cartas em cima do valor que você já sabe. Vou começar com essa aqui. Veio 1. Ok. Eu vou continuar. Veio 1 também, do mesmo tipo, muito bom. 2. Ok. Eu vou continuar. Agora veio uma moeda de 2. 4, né? Melhor eu parar por aqui, porque talvez eu pegue a próxima história. Mas vamos supor que eu vou arriscar, eu acho que pode ser uma de 1. Veio outra moeda, então eu estourei, todas as cartas voltam para a mina. Se eu tivesse parado com 4 pontos, essas cartas aqui viriam para minha mão. É mais adição de um fator de pusher luck no jogo. Tá bom? O último monumento que eu vou explicar para vocês seriam as ruínas enterradas, né? Nas ruínas enterradas, você vai ter 12 tesouros com a face para baixo, e toda vez que sair uma carta de tempestade de areia, o jogador que comprou essa carta, ele tem a função de abrir 3 cartas aqui, ó, né? Esse pote tá atrás da gente, né? E deixar na frente das ruínas enterradas, né? Caso o jogo vá rodando, você sai uma outra tempestade, da mesma forma. Olha o pote e as moedas aí, ó. Olha que eu embaralhei, hein? Eu acho. No outro momento do jogo,
sai uma outra tempestade, novamente a gente vai, o jogador vai adicionar uma carta para cada uma dessas câmaras aqui das ruínas, tá bom? E num dado momento, um jogador pode descartar uma carta de mapa e levar todas as cartas de uma dessas 3 câmaras, ok? Ele escolhe qual que é mais adequada para o seu jogo. Vamos escolher essa daqui, parece ser mais valiosa, né? E leva para sua mão. Saiu uma nova tempestade, novamente, uma carta para esse aqui, que agora só tem uma, outra carta para esse, outra carta para esse, ok? Não temos mais nenhuma carta para abastecer as câmaras, então, mesmo que saia outras tempestades, não vai adicionar mais nenhuma carta às 3 câmaras, mas você pode utilizar um mapa. O outro jogador usou um mapa e agora ele vai pegar essa câmera aqui, bom? E o jogo vai rodando, um outro jogador pegou esse mapa aqui, vai puxar essas cartas, né? E um outro jogador pode também descartar esse mapa e pegar apenas essa carta que sobrou da primeira câmara, ok? E esses foram os monumentos dessa nova versão do Archaeology, The New Expedition, que é uma variante nova nas regras que vieram nessa nova edição. Eu achei bem bacana, dá um tempero adicional a cada partida. No final do manual, é apresentado 3 pequenas variantes aqui, né? A primeira variante é uma expedição longa para jogos com 2 e 3 jogadores. É simples, né? Você, durante o setup, aquelas cartas que são retiradas, né? Que são essas cartas aqui, essa carta e essas aqui, né? Você adiciona essas cartas, né? Que vai dar um tempo de jogo maior, né, para partida de 2 ou 3 jogadores. Bom, uma outra variante também, a segunda variante, é o clima feroz, né, um tempo feroz. Nessa variante você vai utilizar todas as cartas de tempestade de areia, seja lá qual seja o número de jogadores. Nessa variante, o jogo aconselha você utilizar 2 vezes as cartas de tenda, né? Então, você coloca a sua carta de tenda lá, uma vez que você utilizou, você vira, sinalizando, na segunda vez ela é retirada do jogo. Ou senão, você pode também colocar na horizontal e daí colocar na vertical, sinalizar de alguma forma que ela foi utilizada e retirar do jogo, ok? E uma terceira variante também que você tem no jogo é a variante da sorte de principiante, né? Beginner's Luck. Todos os jogadores, quando recebem as suas 4 cartas iniciais, vai somar o valor delas. Nesse caso, você tem 2, 4, 5, 6, o valor 6. Aquele jogador que tem o menor valor vai ser o jogador que vai começar jogando. Ele dá uma pequena vantagem para você ter o início das ações. Nas regras diz que se houver empate nesses valores, o jogador que por último pisou na areia, né, vai ser o primeiro jogador a iniciar o jogo. Bom? Esse foi o Archaeology, né? Um jogo rápido, um jogo que diverte, né? Desde um bom tempo que eu estou atrás desse jogo, desde que eu vi a primeira edição, jogada lá no site
do Igor Knop, que ele joga a primeira versão com a Maritza. Desde aquela época que eu estou atrás desse jogo, surgiu a oportunidade, ele apareceu aí numa venda do Ludopedia, e logo que ele apareceu, eu comprei porque realmente é um jogo que vale a pena. E aqui em casa ele sempre está vendo mesmo, a Juju adorou. E como vocês viram aí no gameplay, foi bem disputado, né? Ela joga muito bem esse jogo. Eu recomendo para você ter esse jogo aqui, porque ele tem uma camada estratégica legal, né? Tem aquele Pusher Luck que dá uma sensação bacana. Com a variação dos monumentos, ele traz sempre um vigor novo para o jogo. E um jogo com mais de 2 jogadores é bem bacana, bem divertido. Você vai dar várias risadas, ao mesmo tempo que você vai calcular bem a hora e o momento de você ter mais retorno nas suas vendas, ou você trocar suas cartas, ou você aguardar mais um pouquinho, correr o risco numa tempestade de colocar tudo a perder, ou um ladrão roubar as suas cartas. Então, esse daqui é o Archaeology, eu recomendo a todos. Se você chegou até aqui, você é um dos nossos, faça a inscrição aí no canal. Caso você queira mandar uma mensagem, deixar algo nos comentários, escreva aí, tá bom? Eu sempre estou disposto a resolver alguma dúvida, entrar em contato com quem tem algum comentário, alguma pergunta, tá bom? E meu nome é Anderson, mas você sabe que pode me chamar de Neno. Você está no Games on the Table e